Boa tarde, pessoal. Diferente da videoaula passada, por problemas técnicos, nessa videoaula eu não vou aparecer para vocês. Hoje a gente vai falar sobre gráficos e tabelas. Quando nós assistimos um jornal, quando vemos uma revista ou até em alguma mercadoria, nós nos deparamos com gráficos e tabelas. Os gráficos e tabelas, eles fazem parte do nosso dia a dia. E a gente entender as suas informações e os seus elementos é de fundamental importância para que a gente possa compreender o que eles querem passar para a gente. Quando nós reunimos informações sobre uma determinada coisa, uma determinada área ou um determinado assunto, uma maneira de organizar todas essas informações que você reuniu é por meio de tabelas. No nosso exemplo, a gente reuniu informações sobre a quantidade de materiais que foram reciclados de uma loja, os materiais e a quantidade de materiais que foram reciclados. Então a gente reuniu todas essas informações e colocou tudo, organizou tudo em uma tabela. As informações em uma tabela são organizadas em linhas e em colunas. No nosso exemplo, nós podemos perceber que a nossa tabela tem 6 linhas e tem 2 colunas. Em todas as tabelas, sempre vai haver um título. O título da tabela serve para dizer o que aquela tabela vai tratar para a gente, o que aquela tabela está falando, do que se trata aquela tabela. Então a nossa tabela aqui está falando sobre a quantidade de materiais reciclados. A coluna material vai dizer para a gente quais foram os materiais que foram reciclados. E a coluna quantidade vai dizer a quantidade desses materiais que foram reciclados. Toda tabela também vai possuir uma fonte. A fonte serve para dizer de onde a gente reuniu todas as informações para poder chegar nessa tabela. Pronto. Agora nós já reunimos as informações e nós já organizamos as informações. Agora eu quero apresentar essas informações. Quando nós queremos apresentar essas informações, quando nós queremos apresentar a tabela, é aí que entram os gráficos. Os gráficos, eles representam as informações de maneira mais visual. Então, quando eu passo o olho no gráfico, eu já consigo entender o que ele quer passar para mim. E a gente vai ver 3 tipos de gráficos. Os gráficos de barras, gráfico de linhas e gráfico de setores. O gráfico de barras, ele é usado para comparar dados quantitativos. Então, eu vou ler o título do gráfico: quantidade de alunos que cursam do 6º ao 9º ano na escola Camões. Então eu já sei o que é que o gráfico está passando para mim, o que é que o gráfico vai falar. Vai falar da quantidade de alunos do 6º ao 9º ano na escola Camões. Então, com esse tipo de gráfico, gráfico de barras, eu vou poder comparar do 6º ao 9º ano qual é a turma que tem mais alunos. Então eu já posso ver aqui que o 6º ano é a turma que mais tem alunos nessa escola. Qual é a turma que menos tem alunos? O 7º ano. O 7º ano é a turma que menos tem aluno da escola. Então, com o gráfico de barras, eu consigo comparar entre os dados qual é o que tem mais, qual é o que tem menos. Pode perceber também que, da mesma forma que a tabela, os gráficos ele tem também o título, que vai dizer o que ele vai falar para a gente. Tem também a fonte, como eu já falei, vai dizer de onde a gente tirou essas informações aqui. E possui também uma legenda. Pode ver aqui a legenda, quantidade de alunos. E tem esse quadradinho aqui, que não por acaso é a mesma cor dessas barras aqui grandes. O que está querendo dizer? O que é que significa essas barras grandonas azuis? É a quantidade de alunos. Então a legenda aqui é o que vai dizer o que é que significa as barras grandes aqui. Os gráficos de linhas, eles são usados para representar a evolução de dados. Então, produção de cana-de-açúcar no Brasil. Então, com esse tipo de gráfico, eu posso representar com o passar dos anos, com o passar de dias, o passar de meses ou de horas, eu posso ver se houve uma evolução ou se diminuiu ali no decorrer do tempo. Então, aqui a gente pode ver que é de ano a ano.
de 2006, 2007 até 2012. No passar desses anos, o que aconteceu com a produção da cana-de-açúcar no Brasil? A gente pode perceber que de 2006 até 2011 houve uma evolução, houve um crescimento, ó. Cresceu aqui e depois que chegou em 2011 para 2012 ele deu uma queda. Então, com esse tipo de gráfico, com o gráfico de linhas, eu posso representar uma evolução. Eu posso ver se ele subiu, se ele desceu. E pode ver também a presença de uma legenda. O que está dizendo aqui essa listrinha azul, professor? Está dizendo a quantidade em toneladas. Então, no passar de anos, aqui, ó, 477 toneladas. Em 2007, 550 toneladas. E assim vai por diante. A gente pode ver também aqui a fonte. De onde a gente tirou essas informações? Então, sempre nos gráficos, a gente também vai ter o título do gráfico e também vai ter a fonte do gráfico, de onde nós tiramos essas informações aqui. E o último gráfico é o gráfico de setores. Os gráficos de setores, eles são usados para comparar dados proporcionais. Então, o nosso gráfico, o título do nosso gráfico, assuntos que mais interessam aos internautas. O gráfico de setores ele é representado por esse círculo aqui, que nos lembra uma pizza com várias fatias. Todo esse círculo é os 100%. Então, todo esse círculo, dos 100%, o assunto que mais interessou aos internautas foi a informática. A gente pode ver a fatia maior da informática. Passando o olho, a gente já pode perceber que essa é a fatia maior e é representada pela informática. Ou também a gente pode ver aqui o valor 25,7%. De todo esse círculo, qual foi o assunto que menos interessou aos internautas? Pode perceber que é a moda aqui, ó. Essa pequena fatia aqui foi da moda, que possui o valor 11,5%. Então, com esse tipo de gráfico, qual a maior proporção aqui de todos 100%? Qual foi a maior proporção? Foi a informática. Dos 100% aqui, qual foi a menor proporção dos 100%? Foi a moda. Então, com o gráfico de setores, a gente pode comparar aí dos 100% as proporções aí para cada coisa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardem aí para mais aulas. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até mais.